Olá, boa noite. Nós somos do Ministério Evangelho da Sabedoria. E hoje eu gostaria de falar a respeito da persistência e da perseverança, porque através destas duas coisas o ser humano pode vencer qualquer adversidade. Só que sem elas é impossível passar por qualquer momento de aflição, porque sem a persistência o ser humano desiste rapidamente e sem a perseverança nos momentos de dor, ele também recua e desiste. Porém, como foi falado, é necessário que as pessoas compreendam que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que está por vir. Em outras palavras, Deus está querendo dizer que, embora as dificuldades sejam muitas, a alegria da eternidade será superior a tudo isto, de maneira que será incomparável. E por isso mesmo eu chamo as pessoas a perseverar. Se você está sofrendo ou passando por uma adversidade aguda, continue lutando, continue persistindo, porque a persistência, somada à diligência da batalha, trará resultados satisfatórios. Porque, como está escrito, que aquele que semeia o bem deve continuar semeando o bem continuamente, até que ele possa colher todo o bem que ele semeou. No entanto, se aquele que faz o bem parar, desistir, este não colherá nada de todo o trabalho que fez, porque desistiu, porque recuou. Ou seja, se estamos lutando, devemos continuar lutando até que alcancemos a completa sabedoria, até que nos tornemos perfeitos como a divindade suprema, a pessoa de Deus. Porque esta foi a ordem: sejam perfeitos, sejam como eu, disse Cristo, disse Deus, sejam santos como eu sou santo. No Êxodo, e foi retomada esta palavra por Pedro na sua segunda carta, se não me engano. E o que podemos tirar de tudo isso? Podemos tirar a seguinte conclusão: de que todos os que continuarem batalhando sem olhar para trás, gradativamente eles vão alcançar a pacificação do seu interior, conseguirão vencer as barreiras que foram postas em suas vidas pelas circunstâncias ou pelas próprias atitudes equivocadas que tais pessoas tomaram e que agora precisam corrigir. E em contrapartida, os que desistem acumularão para si mais dores e sofrimentos, porque aquele que luta para consertar seus erros ou para vencer as dores, vencerá, conseguirá vencer. Porém, aquele que desiste, aquele que não luta, aquele que não persevera, acumula para si dor e sofrimento. Porque é como um problema de matemática. Se você se esforça para resolver esse problema, vai chegar uma hora que você vai ter testado tantas formas de resolução que você vai conseguir encontrar uma que vai dar certo. Porém, se você não tenta, você continua com o problema sem resolver. Só que trazendo para a vida o problema que não se resolve, se somatiza e cresce. E crescendo, aumenta as dores e as próprias negatividades que ele traz para o ser humano. Então fica claro que é melhor perseverar, ainda que sofrendo, do que desistir e acumular para si mais sofrimento. Então pensem sobre isso. Escutem a palavra de Cristo pela boca de Paulo, que diz que Deus se alegra no justo que persiste e persevera, mas aqueles que desistem e recuam
a alma de Deus não tem alegria neles. Em outras palavras, eles negaram a perfeição. Escolheram a derrota, porque a derrota é uma escolha. O ser humano pode escolher vencer. Não estou dizendo adquirir riquezas materiais. Estou dizendo vencer suas próprias limitações, persistir e vencer as adversidades, superar as dores, seguir em frente. O ser humano pode fazer isso. O ser humano só tem isso. Ele não tem mais nada senão isso. O oposto disso é a própria degradação humana, que é a desistência, que é a corrupção. A corrupção começa quando a pessoa desiste do bem, desiste da retidão, desiste da santidade, desiste da sabedoria. Quando a pessoa desiste das virtudes, ela está escolhendo a corrupção. E a corrupção, aos poucos, vai se enraizando, aos poucos vai penetrando nestas pessoas, até que atinge um estado de degradação tão agudo, tão grave, que elas colapsam e o sofrimento culmina numa morte, seja uma doença, seja um acidente, seja uma tragédia, porque toda esta realidade está interligada por mecanismos de ação e reação. Não foi dito? Cada um é pago conforme as suas obras. E o persistente, o perseverante, será pago de acordo com esta obra, santa obra, e receberá as virtudes que plantou com coragem e com paciência. Porém, o desistente, o que escolhe a derrota, será pago com a sua escolha. Receberá a derrota, receberá dores maiores, arrependimentos, tristezas, condenação. E cada um faz o seu caminho, escolhe a estrada que vai trilhar. Porque eis que quando Deus fala as verdades que em muitos desses áudios vocês ouvem, é como se um caminho de luz e um caminho de trevas se abrisse diante de vocês. E aqueles que derem ouvidos a estas palavras, firmando-se na rocha, colocando-as em prática, estarão escolhendo a luz, o caminho da direita, o caminho dos bem-aventurados, enquanto os outros que ouvem, negam, zombam, recusam, dão desculpas, mentem para si mesmos, se iludem e persistem na derrota, na desistência, persistem no pecado, na maledicência. Esses escolhem as trevas, a esquerda, o caminho dos amaldiçoados, a escolha dos homens. E os homens fazem as suas escolhas para o seu próprio bem ou mal. Mas Deus chama todos ao bem e é o que Ele convida vocês a buscar: o arrependimento e a perseverança para a batalha final. Batalhar até o fim, conquistando com isso a vitória sobre o mundo de dores, a vitória sobre a própria natureza carnal do ser humano, que o inclina à fragilidade mental, que o inclina à fragilidade espiritual e humana, que tenta corrompê-lo com os desejos vis dos instintos naturais. Porque quando vencemos tudo isso, nos tornamos seres da eternidade. Alcançamos o nível da divindade e podemos dizer então que somos como Cristo, porque assim como Ele é, nós o veremos. Neste dia glorioso, quando Cristo entregar ao seu povo
a coroa da eternidade e revestir o seu povo com o poder supremo da divindade, fazendo com que eles se tornem perfeitos absolutamente como o próprio Pai, o Deus verdadeiro. Neste dia veremos que toda perseverança e persistência valeu a pena. Por isso pensem nisso e continue lutando para vencerem suas próprias limitações, persistindo, sem nunca abandonar as coisas de Deus, sem nunca blasfemar contra Deus, mas sempre manter a fé e persistência, crendo que Ele há de nos ajudar a vencer. Isso também nos seus estudos, no seu trabalho, na busca pelo conhecimento, pela elevação, aspirando sempre às coisas superiores, rejeitando as coisas inferiores, porque devemos rejeitar o que é inferior e aspirar às coisas superiores. Olhar para cima e aspirar à eternidade, buscando sempre, em todas as nossas atitudes, sermos como o próprio Deus em espírito, porque não vivemos pela natureza dos homens, mas pela natureza do Espírito de Deus. Este é o ideal que nós devemos perseguir com toda a força, para que um dia possamos dizer que somos perfeitos, porque nos tornamos como Cristo. Não foi isso que ele disse? O servo ou o discípulo que se tornar perfeito será como o seu mestre. Se inscrevam no canal, apertem o sino e compartilhem com todas as pessoas que vocês conhecem, para que elas também comecem a pensar sobre isso e a aspirar os sentimentos superiores, rejeitando tudo que é baixo e maligno, tudo aquilo que degrada a natureza humana em termos mentais, espirituais, cognitivos, sempre buscando a luz, a verdadeira luz, porque Cristo é a luz suprema, a luz da verdade.